Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre libélulas. Olha que legal! Para falar sobre esse grupo incrível, eu conversei com o professor doutor Paulo Henrique Peixoto. Mas antes, vamos para os e-mails. A gente recebeu o e-mail do Tiago Almeida, nosso padrinho. Tiago, muitíssimo obrigada por escrever pra gente de novo, pro Que Bicho é Esse? Vamos lá. E aí, doutora Mirinha, tudo bem? Escrevendo mais uma vez, agora eu peguei gosto pelo negócio. Que bom, eu fico muito feliz. O episódio sobre o tamanduá foi muito bom e a mensagem final da Flávia foi extremamente importante. Precisamos todos nos envolver mais com política ou corremos o risco de ser culpados por omissão. Exato, perfeito. Mas vamos ao que interessa. Acredito que o bicho tocado no final do episódio seja o cupim bate-cabeça. Como é que é o negócio? Sintermes molestus. Errou. Errou feio, errou rude. Errou feio, errou rude. Quem sabe dessa vez eu acerto, eu teria que escutar mais uma vez a vinheta que errei feio, errei rude. Um cheiro. Poxa, Thiago, que legal, que bom que você escreveu. Obrigada por elogiar o episódio do Tamanduá. A Flávia é, assim, fantástica. Adoro gravar com ela, ela é muito inspiradora. As falas dela são sempre muito certeiras, né? Gosto muito. Obrigada, que bom que você gostou também. E errou dessa vez de novo, mas continua. Agora virou questão, assim, de honra. Você tem que acertar um, tá bom? Vamos lá, continua escrevendo. Bom, vamos para a apresentação do entrevistado. Professor doutor Paulo Henrique Peixoto. Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Ele foi professor efetivo na Universidade Federal do Ceará entre 2009 e 2011 e na Universidade Estadual de Feira de Santana entre 2011 e 2016. Desde agosto de 2016, ele é professor efetivo na Universidade Federal de Minas Gerais e participa como membro permanente dos programas de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG e em Zoologia da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele atua principalmente nos temas seleção sexual, interações agonísticas, método e redação científica e ensino de ciências e de bioestatística. E ele realiza pesquisa em comportamento animal, ecologia comportamental e ecologia evolutiva. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje? Olá, Paulo, um prazer enorme receber você aqui no Que Bicho é Esse? Seja muito bem-vindo e obrigado por conseguir um tempinho aí para falar com a gente sobre as libélulas. Eu que agradeço pelo convite. Adoro falar dos bichos, ficar comentando caso de libélula quando o povo tem curiosidade. Ai, nossa, eu comecei a dar uma estudada antes de gravar com você e eu já achava um bicho fascinante e agora eu já tô mais ainda, tô cheia aqui de dúvidas para tirar com você. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu também gosto do bicho. Que bom. Então vamos lá, Paulo. Apresenta pra gente um pouquinho de quem é esse grupo das libélulas, assim, esse bicho tão curioso, né? Diferente, parece um helicópterozinho, assim, que meu filho fala. Quem são esses bichos diferentões? Libélula, quando a gente olha para inseto, o nome bonitinho do grupo é Odonata, é uma ordem. São todas muito parecidas. Assim, a gente tem alguns grupos, 3 grandes, tem um na Austrália, mas basicamente com muita espécie. São 2 grandes grupos dentro de libélula, a gente separa aí em 2 nomes difíceis, que é Anisoptera e Zygoptera, tem a ver um pouquinho com o formato das asas, mas é um grupo muito conhecido. O pessoal chama muito de helicóptero, como você falou, tem pessoal que chama de lava-bunda, porque a posição dela, ela fica tocando o abdômen na água, e basicamente tem essa cara geral. É um bicho que é basicamente o olho, quando você olha para a cabeça da libélula, ela tem um olho gigantesco, assim, comparado com outras espécies, é bem grande mesmo. Praticamente não tem antena, elas são atrofiadas, pequenininhas lá dentro, e tem essas asas enormes, né, esticadas lateralmente, cheias de veias, e ficam batendo, e elas param no ar, o que é bem incomum entre os insetos, elas conseguem ficar voando aí paradas no ar.
durante um bom tempo. Tem uma coisa que eu sempre reparei, as asas, elas têm um movimento também diferente, né? Assim, elas são aqueles dois pares, assim, elas não batem igualzinho, elas fazem um movimento separado. É assincrônico. Uhum. Isso. Para a maioria dos insetos, as asas elas são separadas, mas tem umas fibrazinhas assim que juntam uma asa na outra. Então, eles têm 4 asas, né, 2 pares, eles batem simultaneamente o par. Para a maioria das libélulas, isso não vai ser para todas, elas são capazes de bater assincronicamente. Então, enquanto uma asa está em cima, a outra está embaixo e vice-versa, para cada par. E isso permite que elas controlem muito o voo. Elas conseguem parar no ar, elas conseguem fazer uns avanços super rápidos, elas conseguem voltar. Então, tem uma variação muito grande aí na habilidade de voo. Mas tem libélula que não tem isso. Tem uma outra espéciezinha, tem uma que não é muito famosa não, mas ela tem a asa toda preta, assim. Ela inteira é preta, finalzinho do abdômen vermelho. O nome difícil é Diastatops. Ela já não bate asas separadamente, ela bate junto e, aí de novo, não tem trabalho, mas tem gente que diz que ela mimetiza um pouco borboleta, porque de fato quando você olha, você não diz que é uma libélula. Lembra mais uma borboleta no jeitinho de voar. Paulo, as libélulas são um grupo muito diverso? Tem muitas espécies? São. Catalogado, que eu me lembre, acho que a última vez que acho que foi desse ano, tem mais de 6 mil espécies já conhecidas, já descritas, e as estimativas, obviamente, superam 7 mil espécies aí no mundo. De novo, como acontece para a maioria dos insetos, né? Tem muita espécie não descrita, então se for em regiões que são menos exploradas, então cada incursão que você faz no campo vai cuspir uma espécie nova aí para ser descrita. Mas é um grupo bem diverso, sim. Na filogenia ele está mais lá basal, né? É um grupo bem antigo, então tinham antes dos dinossauros, as espécies pré-históricas. Grandes, né? Tinha umas gigantes. Gigantescas. Acho que o gênero era Meganeura, era um bicho enorme, com mais de 1 metro de envergadura. Olha, que loucura! Elas existiam, se eu não me engano, era na época em que tinha muito oxigênio disponível no ambiente, que suportava bicho muito grande. Tinha uns insetos gigantes, né? Exato. E era um predador gigantão na época, mas enfim, é um grupo, então, já bem antigo. Então, na filogenia, eles estão mais para a base, mas que tem características bem específicas, assim, de você olhar e falar assim, é uma libélula. Tem um outro grupo que acaba lembrando, o bicho lembra a libélula, mas não é, porque vai ter antena, vai ter algumas diferenças mais marcantes, assim. Tá, e aí também a gente falou do tamanho dessas mais antigas, mas as libélulas também têm uma variação grande, né? Você vê pequenininho e vê aquelas gigantes, inclusive é que a gente tocou o som. Eu acho que era uma dessas grandes batendo a asa, assim, meio aquele barulho de asa batendo quando bate no vidro, sabe, alguma coisa. Isso. Para os bichos grandões, dá para ouvir batendo asa. Eles brigam muito entre si. Então, você consegue ouvir um batendo no outro durante a briga. E onde eu tomo mais susto, tem umas que entram dentro de casa sem querer e saem batendo no vidro. Eu quase morro nessa hora, porque né, não consigo, não estou acostumado com isso. Mas eles têm uma batida super forte, super rápida da asa, principalmente os bichos grandões. Assim. E o que eles comem? Conta pra gente, são predadores, né? Como é que... Predador. Aquele olhão gigante ali ajuda, né? A bicha é o demônio encarnado. Tanto a larva, que é aquática, quanto o adulto, né, que é terrestre, eles são predadores. Eles vão comer qualquer coisa que seja menor que eles e que se mexa. Então, assim, como é visual, se o bicho não se mexer, ela vai ter mais dificuldade de detectar, mas se for menor e mexer, vai comer. Então, por exemplo, larva, a boca dela, ela projeta a boca para frente, é como se fosse uma colher, assim, retraída, que ela joga para frente, pega a presa e traz. Tem até um trabalho que mostra que em tanque de piscicultura, por exemplo, elas são praga, porque elas vão comer tudo quanto é levino que passar. É mesmo? As larvas maiores, se tiver um levinozinho menor que ela mexeu, ela pegou. Tá. Então, só puxando para as pessoas entenderem, quando você fala da larva, é porque ela tem um ciclo na água, né, ou de reprodutivo. Isso, o ovinho e a larva vão desenvolver na água, então é completamente aquático, e o adulto é terrestre. Então, todo mundo vê, normalmente é o adulto, né? Mas elas são muito, muito abundantes, tanto em água parada quanto em água corrente. Então, um tanque de piscicultura tem, represa tem, riacho tem, Rio Grande tem. Então, qualquer lugar que você for assim, com a água, você vai achar. E é menor que ela come. Pode ser larva da mesma espécie, pode ser de outra espécie de libélula. Mosquito, em geral, são os prediletos. Girino, alevino, outros insetos. Alevino é grande também. Exato, o que passar e for menor, ela vai comer. Eu vi um vídeo recentemente, era um vídeo que falava mais sobre a questão visual.
da capacidade visual é a velocidade. E aí, eles mostram que ela fazendo uns movimentos, assim, ela tava pousada, ela saía, voltava e ficava subindo. E não dava pra entender o que ela tava fazendo. Aí eles pararam a imagem, reduziram, né, a velocidade, e mostrava ela pegando, tipo, uns mosquitinhos, assim, que a gente não conseguia ver com os nossos olhos. Aí ela ia lá, pegava e voltava. Eu fiquei super impressionada com essa capacidade. Lá no laboratório, quando a gente está fazendo estudo de comportamento, esse comportamento a gente usa justamente para dizer que ela está se alimentando. Então, assim, pode ser num puleiro, né, pousadinha, ou mesmo parado no ar, subiu, desceu rapidinho, pode saber, voltou com algum bicho na boca. Olha Algumas vezes a gente consegue ver, assim, se a gente está pertinho, dá para ver ela mastigando, que era um bicho vivo antes, assim. Elas são predadoras bem, bem vorazes mesmo. E Paulo, como é que funciona essa questão da visão, que é super desenvolvida nas libélulas? Como é que é isso? Então, a pobre coitada das bichas é só olho, né? Então, a comunicação delas é por meio visual. Então, a antena praticamente não tem função, é muito pequena. A gente não sabe muito, mas percepção química também não parece ser uma coisa muito importante no grupo, sonora muito menos. O negócio é o olho. Então, assim, a cabeça da maioria das espécies é só o olho. A gente usa o olho para separar alguns grupos, mas tem grupos que vai ser... A esmagadora maioria da cabeça é olho, grupos em que uma parte um pouco menor é olho, mas ainda assim a gente está falando de olho. Então, para encontrar presa é por visão, para comunicação com parceiro sexual com outra fêmea, macho com fêmea, é por coloração, um monte de espécie. A gente tem macho muito mais colorido do que fêmea, justamente tem a ver com o processo de escolha de parceiro sexual. Para briga entre machos, que é muito comum, eles brigam por território de acasalamento, a cor tem um papel importante. Então, assim, quase tudo no grupo é baseado em visão. Claro que um espectro diferente do nosso, né? Então a gente já vê o bicho colorido, mas eles se enxergam em ultravioleta, então o padrão de cor é ainda mais diferente, mas é de longe o sentido sensorial qual eles se baseiam para fazer praticamente tudo. Assim. E aí, até voltando um pouquinho ainda dentro da alimentação, existem estudos que mostram que existe realmente um papel ecológico do grupo no sentido de controlar inseto, mosquito, essa parte realmente de regulação, por ficar alimentando em grandes quantidades de mosquito? Eu não vou te precisar, olha, se tem, não é uma quantidade muito grande de estudo. Com certeza elas vão ter um efeito importante na cadeia. E aí, mosquito é uma presa importante na dieta de libélula. Então, faria todo o sentido elas terem um papel importante no controle de mosquito. O negócio é você ter um corpo d'água que aguente essas espécies, né? Porque mosquito, qualquer corpinho d'água pequeno, eles crescem. Libélula, com exceção de umas 2 espécies, a maioria vai precisar de um pouco mais de volume de água para poder se desenvolver. Mas, com certeza, esses bichos vão ter um papel importante. Se eles têm prejuízo para a piscicultura, com certeza eles são capazes de controlar também mosquitos. E aí, quando você menciona essa capacidade deles de viver em qualquer ambiente que você tenha água parada, água corrente, não importa, então ela também tem uma capacidade de adaptação a diferentes hábitats e é uma distribuição geográfica provavelmente ampla, né? Como que esses bichos estão distribuídos? Tá, então isso de novo vai variar um pouquinho entre os grupos. Assim, distribuição você vai encontrar em todos os continentes, acho que você só não encontra no Polo Norte e Polo Sul, o resto tem libélula. E aí a gente vai ter libélula, por exemplo, tem uma que é muito comum, a maioria das pessoas está acostumada, que é a que vocês vão ver em piscina de casa, é uma que vocês vão ver, às vezes as pessoas passam, elas veem libélula, né, batendo a bunda em lataria de carro. Inclusive, elas são um prejuízo para a importadora de carro. Eu tinha esquecido de contar essa história. É mesmo? Isso tudo é a mesma espécie, chama Pantala flavescens. Essa espécie, ela tem o satanás no corpo, assim. Então, ela consegue migrar distâncias gigantescas, ela é capaz de cruzar o oceano. Gente, como que um bicho desse tamanho cruza o oceano? Minha filha, tô te falando, é só com o poder do satanás, que é impressionante, assim, e cruza. Entre os insetos, é a espécie com maior capacidade migratória conhecida. E aí, o que acontece? Pantala, essa especificamente, ela é amarelinha. O macho é muito parecido com a fêmea, essa não tem muito dimorfismo. Ela é capaz de reproduzir em quase qualquer corpo d'água, assim. Mesmo uma poça temporária pequenininha, ela bota os ovinhos ali, a fêmea, a larva desenvolve super rápido, ela vai comer qualquer outra coisa. Pode ser ovo da mesma espécie, pode ser outra larva menor que ela. E só que ela desenvolve muito rápido. Em questão de 20 dias já tem um adulto. Então, antes da poça secar, o bicho já eclode. Ele só ocorre em água parada. A gente não encontra essa espécie em água corrente. E aí, a
fêmea, ela tem algum desvio que o reflexo da lataria de carro faz com que ela confunda aquilo com uma poça d'água. Então elas ficam vipondo nessa lataria. Quanto mais o carro brilhar, mais ela vai querer vipor. E a importadora de carros, os carros ficam em pátios, né, gigantes com os carros estocados lá. Alguns eles botam uma cerazinha por cima, aí mesmo que ela bote o ovo não tem muito efeito, mas vários não tem uma cera, uma camada de cera. Então a fêmea bota o ovo, quando aquilo esquenta, o ovo decompõe e vira ácido sulfúrico, se eu não estiver confundindo ácido, e isso corrói a tintura da lataria. Não acredito. Que isso? Eu já trabalhei num projeto que a gente estava estimando se elas tinham preferência por cor, por marca de carro. Vai que é igual a gente, não quero respeito aí. Então... se elas são finas, ou se elas estão... Exato, sou linda, sou rica, sobe e põe nesse Mercedes. Você não me vem com essa marca, eu não vou botar nem ovo nesse. Tem que ser dessa cor também, não quero outra não. Exato, tá? Entendeu? Tem uma cor que combina com o meu chakra, senão não vou falar nem meu ovo, vou falar que eu tô indisposto, é assim. Muito bom. E aí isso gera prejuízo, porque eles têm que ficar refazendo a pintura de carro, e é carro zero, gente, é carro importado que vai ser vendido. É, que então... o cara que vai comprar vai falar, tem aqui, ó, uma manchinha aqui que não quero, né? Exato. Tem a manchinha, se for eu ainda falo assim, tem a manchinha, isso aqui foi de Libelo, eu não quero. Ou então me dá um desconto de 20%. Exato, você me dá um desconto dela aí, por favor. Mas aí, enfim, aí então tem essas espécies, então Pantala, você encontra ela em hábitat alterado, você encontra ela em hábitat preservado, distribuição mundial. Então saiu um estudo em 2016 que fez uma análise genética que mostrou que existe uma única população distribuída no mundo inteiro, tamanha troca de gene entre os indivíduos e a capacidade de dispersão. Gente, isso é muito impressionante. Se você pensar que as barreiras geográficas são oceanos inteiros, não é uma coisa pequena. Minha filha, ela vai lixando a unha, não tá nem aí. Vai visitar o primo lá na Europa, volta, bate no Japão. Exato. Eu vou fazer um voo ali, já volto. É um bicho bem grande, assim, ele consegue estocar muita energia também, por aí vai. Mas tem grupos que vão ser muito mais sensíveis. Então, como eu falei, a gente tem grandes grupos, né? Anisóptera e Zigóptera. Zigóptera, ela tem uma quantidade maior de espécies que é mais sensível. Então, você vai encontrar em matas mais preservadas. Tá. E aí... tanto para os dois grupos, tem espécie que vai ser só em água parada, espécie que é só em água corrente, uma ou outra que vai em ambas, mas distribuição no mundo inteiro. Claro, com mais diversidade nos trópicos, né? Tá. A gente tem muito mais espécies que nas regiões temperadas, mas encontra em qualquer região. E aí eu fiquei pensando que um bicho que consegue ter essa distribuição, na verdade, essa espécie, por exemplo, que migra, que tem uma distribuição global, ela tem que viver muito tempo, né? Quanto tempo vive uma libélula? Olha, eu vou dar nessa cara, isso não eu não resisti. Gente, essa pergunta, Ricardo. Eu não vou responder esse negócio, eu não sei quando eu vivo a libélula, ninguém estuda esse negócio, eu vou chorar. Eu vou entregar aqui o Bob, o Ricardo Solar, ele sugeriu que eu fizesse essa pergunta. Então eu tô fazendo. Deixa o Bob comigo, vou dar na cara, sabe? Não, eu falei assim, eu estudei com o Bob, eu vou dar na cara dele, que eu já sei a pergunta que vem. Tá, então não importa quanto tempo ela vive, mas não é pouco, né, provavelmente. A gente vai ter espécie que vai ser pouquinho, assim, larva alguns meses, adulto alguns dias, espécies em que vão demorar anos. A larva vai ser anos para desenvolver e aí o adulto já é menos, assim, dificilmente vai passar de um ano, mas tem uma variação muito grande por isso, porque a gente tem espécie que é minúscula até espécie que é gigantesca. Assim. Até eu lembrei de uma questão que a gente estava conversando aqui antes de começar, que você mencionou que tem algumas espécies que têm uma endotermia, né? Como que funciona isso para uma libélula? Porque isso também permite que elas tenham essa capacidade de migrar, não sei. Então, quando eu falo que o bicho tem pacto com capeta, não tô mentindo. Mas isso é outra coisa. A maioria das espécies de inseto, então, elas são o que a gente chama de ectotérmico, né? Ele não consegue gerar calor interno. Então, todo o controle de temperatura dele depende de quanto de energia, de calor esse bicho vai absorver, seja por radiação do sol, por convecção do ar. Eu achei que eu ia arrasar na gramática, me caguei tudo. Só que tem algumas espécies, aí em libélula isso vai acontecer, eu sei que alguns outros grupos, como a abelha, também tem, que os bichos eles conseguem gerar calor interno, então eles são endotérmicos, eles conseguem manter a temperatura constante. E aí no caso da libélula, o que vai acontecer, normalmente são esses bichos maiores, Pantala é um exemplo disso, eles quase nunca vão pousar, é muito difícil ver esses bichos pousados, isso é uma outra distinção, tem uns bichos que a gente chama de flyers em inglês, que são os voadores, e outros que fica percher, que é pousador, que é um bicho que normalmente você vai encontrar pousado e bicho que normalmente só vai encontrar voando. Então eles ficam contraindo os músculos torácicos, que é onde está ali as asas, então eles contraem, isso gera calor e eles conseguem regular o fluxo de hemolinfa que vai para o abdômen. Então, dependendo da regulação, eles podem liberar mais hemolinfa, então quando vai no abdômen compridão que ela tem, né, ela esfria e volta fria para o tórax para esquentar de novo, eles botam menos ali, então ela não resfria tanto. E com isso eles mantêm a temperatura constante. Então assim, libélula que é ectotérmica, se está
tá frio, se tá sem sol, você não acha os bichos no campo. Você vai lá, você fica parado, linda, olhando pra água, sem nada. Mas se esses endotérmicos, mesmo quando tá um pouco mais frio, você encontra o bicho voando ali, nunca nem vi, calor, tô linda, voando. Tô de boa, não preciso disso. Atividade normal. E aí tem vários assim. Rapidinho, só pra fazer um parênteses aqui pra tia Cotinha, que a gente brinca aqui no episódio. Conta pra ela o que é uma hemolinfa. É um líquido interno dos bichos. Ele não carrega oxigênio, como no nosso caso, como no sangue, né? Mas ele é um líquido que vai distribuir uma série de nutrientes aí dentro do bicho. Então isso é a hemolinfa, que tem fluxo, né, dentro do corpo dele. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui também, você mencionou essa questão dos flyers e dos, como é que são os pousadores aí? E eles não andam, né? A libélula, ela não anda. Nunca vi uma libélula andando. Ela não usa as perninhas dela pra caminhar. Eu também nunca vi, não. Normalmente, o bicho de deslocamento é pelo ar. Então, assim, quando ele pousa, vai ser pra ficar paradão. Normalmente é um macho esperando ali a fêmea passar. E deslocamento pelo voo. Não vejo caminhando, não. Tá, então agora que você falou do macho esperando a fêmea passar, vamos falar de reprodução, porque você já mencionou que eles são coloridos, que tem aí umas características. Quero saber como é que esses bichos se reproduzem. Então, deve ter variação de grupo, não sei. Falar de sexo pra mim é difícil, porque eu sou religiosa, não gosto, então não falo dessas coisas, tá? Adoro. Mas o que acontece? Ixi, agora o nosso programa vai ser... É gospel com libélula, tá. Entendeu? Vai ser isso. Mas o que acontece? Isso é a coisa que a gente mais estuda no laboratório. De longe, são características reprodutivas dos bichos. Então, comportamento reprodutivo, seja relação macho-fêmea ou macho-macho, a gente estuda isso bastante lá. E aí você tem de tudo. Então, o que acontece? Muitas espécies de libélula, o que vai acontecer é que o macho ele vai defender o que a gente chama de território. Então, ele fica num ponto fixo ali, seja na margem de um lago, na margem de um riacho. Esse ponto, normalmente, ele vai ter alguma característica que é específico para o macho estar lá. Então, às vezes é uma manchinha de sol que bate ali, às vezes é um conjunto de planta aquática que a fêmea vai usar para botar o ovinho, às vezes é uma característica esotérica que só eles sabem, a gente faz 1 milhão de estudos e não consegue encontrar. Às vezes a velocidade da correnteza, mas enfim. Então eles ficam parados nessas áreas e isso são os que a gente chama de territórios de acasalamento. Então esses machos, eles brigam por esses territórios. A briga é durante o voo, eles saem se batendo. Alguns não necessariamente vão se bater, ficam só voando assim, até acabar a gasolina. Mas eles vão brigar pela posse desse território e esse território pode, mas não necessariamente vai receber a visita das fêmeas. E aí quando a fêmea visita, esse macho vai tentar copular com ela. E aí que vem um monte de variação. Então, por exemplo, na briga, tem algumas espécies que a cor do macho é um indicativo da força dele na briga. Essa força aí pode ser quanto de gordura ele tem, seria a gasolina. Se ele é mais saradão. Se ele é mais saradão, porque ele tem mais músculo. Na realidade, ser mais gordo é melhor. Ah, é verdade, ele pode ser um bicho maior também. Isso pode ajudar. E aí, como tudo é baseado na visão, esses machos, eles se avaliam. Antes de sair brigando mesmo, de ter porrada física, eles se avaliam usando essa intensidade da coloração ou das manchas que eles vão ter no tórax, no abdômen, na asa, e decidem se eles vão entrar na briga ou não com base nisso. Normalmente, quando eles são muito parecidos, eles tendem a ir para a briga. Quando tem uma diferença muito grande, aquele que é mais fraco já fala assim, pra que eu vou perder meu tempo apanhando desse daí? Eu vou embora ali naquele outro território que tem um igual a ele. Pega ela aí, então vou pro outro lado. Exato, pode ficar com ela, não tô a fim de sair roxo. E aí é bem bacana, por exemplo, tem uma espécie na Amazônia, chama Calcopteryx scintillans, ou rutilans, acho que é scintillans, é porque tem as duas. Vai ter dela no cerrado também. O macho, o par de asa anterior, eu sempre misturo, mas acho que o anterior, ele é transparente, normal, beleza. O posterior é furta-cor, assim, dependendo da inclinação que a luz bate na asa, ela fica vermelha, fica dourada, fica cobre, é super lindo, super lindo. Acho que é um dos bichos mais bonitos que eu já vi. E durante a briga, antes de começar a briga na realidade, eles voam próximos um do outro e eles ficam exibindo as asas assim, um pro outro. Depois eles entram na briga. Olha só. É muito lindo, você tem que ver. Tem uma outra que chama Tigreagrium, o gênero, eu não lembro a espécie agora de cabeça, mas ele tem umas manchas na cara. E essa mancha também afeta. Eles olham na cara do outro, assim, tipo, com aquele olhinho. Pré-luta de MMA. Então, tipo as lutas de MMA, eles se olham e dependendo do padrão e da intensidade das manchas, eles decidem se vão continuar na briga ou não. Para a fêmea, é bem menos estudado, por incrível que pareça. Então tem muito dimorfismo, a gente normalmente vai encontrar os machos bem coloridões, as fêmeas tendem a ser mais amareladas, mais amarronzadas. Claro, a gente vai encontrar uma variação aí, mas o que a gente vai encontrar é mais, a gente chama de exibição comportamental. Então, por exemplo, tem uma espécie que o macho,
quando a fêmea chega no território, ele fica voando próximo da correnteza para se exibir para a fêmea, para então ela decidir se ela quer copular ou não. Ninguém sabe muito bem se ele está tentando mostrar ou o território ou se mostrar para ela. Tem uma que chama Peritemis, que os machos têm asa bem amarelinha, assim, é muito comum aqui no Brasil. Ela ocorre em lago, normalmente. E os machos, eles ficam se batendo na água, assim, antes de entrar pra cópula. E a fêmea fica parada, tipo assim, não sei se quer. Vai, se bate então, mais, né? Isso. Tem uma outra espécie, a gente está terminando um estudo com uma, chama Chinura racemani, em que os machos, eles são super azuizinhos, assim, e as fêmeas, elas são marrons. Na realidade, a fêmea tem fêmea marrom e tem fêmea que é igual ao macho, chama andromorfismo. E a cor, ela tem um efeito negativo, que a gente ainda está tentando entender por quê, mas os machos que brilham demais, que tem um azul muito forte no espectro de visão da libélula, eles tendem a ser evitados pela fêmea. E o que a gente está achando é porque, nesse caso, é uma cópula de surpresa, assim. Tipo, a fêmea passa, ele tenta chegar escondido, tipo, oi, pega ela de surpresa. Então, esses machos que brilham muito, é possível que a fêmea consiga detectar esse macho mais fácil e evite ele. Mas é uma especulação ainda, a gente ainda está tentando entender melhor esse sistema. O que é bem legal é que tem várias espécies, incluindo essa, que a gente encontra a fêmea, que é marronzinha, ou verdinha, ou amarelinha, que é a fêmea que a gente chama de ginomorfa, ela parece uma fêmea. Uhum. E tem fêmeas que são muito parecidas com os machos, que chama fêmea andromórfica, isso na mesma espécie. E parece que isso tem a ver com assédio, que as pobres coitadas sofrem. O macho, eles ficam nas áreas de oposição delas, seja no território ou fora de território para as espécies que não defendem, e toda vez que a fêmea chega, eles fazem de tudo para copular. Então eles ficam voando, dando um voo rasante na fêmea, e para copular, ele usa o final do abdômen dela para se anexar ali entre a cabeça e o tórax da fêmea. Então ele fica no finalzinho do abdômen, no início do corpo da fêmea. E as fêmeas tentam evitar isso, isso não é uma coisa que elas aceitam normalmente. Mas enfim, depois que ele pega a fêmea, a gente fala que ele está na posição de tandem, a fêmea fica um pouco presa. A cópula só vai acontecer se a fêmea curvar o abdômen dela, que é o final do abdômen dela, onde está o aparelho reprodutor feminino. Então ela tem que aceitar mesmo, não adianta. Ela tem que curvar até o início do abdômen do macho, que é onde está o pênis do macho. É bonito aí de água. E aí, se ela fizer isso, copula. Mas o macho tem a opção de não soltar a fêmea enquanto ela não fizer isso. E aí o que acontece? As fêmeas, quando elas vão então para os rios ou para os lagos para ovipor, tem uma quantidade assombrosa de macho que fica tentando entrar em tandem com as fêmeas. E isso pode atrapalhar o processo de oviposição. Então, se a fêmea, por exemplo, já copulou, ela não consegue ter paz na vida dela, porque os demônios não deixam ela ovipor, porque o tempo todo ela está tendo voo rasante em cima dela. Então tem gente que sugere que essas fêmeas andromórficas, elas evoluíram, né, foram favorecidas, porque isso reduz o assédio. Como o macho confunde ela com outro macho, ele não tenta tanto assediar, então ela consegue ovipor. Mas tem um custo, né? Que se tiver muito macho, isso é bom para a andromórfica, que parece macho, mas é ruim para que parece fêmea, porque ela é muito assediada, não consegue ovipor, a andromórfica consegue copular e ovipor. Mas se tiver pouco macho, pode acontecer alguns períodos do ano, inverte, né? A andromórfica não consegue ninguém, a ginomórfica copula e consegue ovipor. Então tem um balanço aí que parece variar. Agora eu entendi, porque eu tava pensando nisso, falei, então por que não foi selecionado, né? Assim, mas tem que ter esse... E não é toda espécie que vai ter, a gente encontra algumas, principalmente dentro do Zygoptera, que é esse grupinho, ele normalmente não, a subordem, a gente encontra dessas fêmeas andromórficas e ginomórficas. Em Anisoptera, eu não me lembro de algum trabalho que tenha demonstrado, mas tem, eu já vi em campo fêmeas andromórficas e ginomórficas, mas é mais raro. Tá, que interessante isso. É bem legal isso, não? Vocês estudam... É o que vocês mais estudam, essa parte de reprodução, então. Sim, a gente estuda mais do ponto de vista de entender as brigas entre os machos e se de fato vencer, dar acesso à fêmea e por aí vai. E o que eles fazem durante a briga. Tá. Então, esses comportamentos ritualizados, tem determinados padrões de voo que eles vão usar, né? Sempre sair se batendo, a história da coloração... É onde a gente vai investir mais aí com as libélulas. E como que vocês estudam isso? Conta pra gente, como é que vocês fazem, nesse caso, com essa pergunta específica, né? Essas perguntas específicas, como é que vocês fazem pra estudar as libélulas em campo? A gente leva água benta, entendeu? A gente reza, porque os bichos nunca fazem o que a gente quer, mas... Bom, libélula, normalmente os trabalhos são feitos em campo, não é um bicho que a gente leve muito para laboratório, né? Como o bicho depende muito de voo, precisa de áreas grandes, é mais difícil. Tem experimentos em campo com estufas grandonas assim, mas para a gente fazer essas coisas, o procedimento padrão é a gente vai encontrar a população, né? Então a gente vai percorrer o riacho ou o lago procurando a espécie que a gente está
com foco nela. Aí, normalmente, a gente demarca essa área. Então, a gente bota um monte de estaquinha ou fitinha em áreas fixas para a gente saber onde é que cada um tá. A gente vai coletar esses bichos e a gente vai marcar o bicho. O que é marcar? A gente vai escrever um número na asa dele. Então, sai escrevendo número adoidado nos bichos. Mas escreve com como? A asa é tão delicadinha. Minha filha, é uma tecnologia que só existe no Japão, que chama caneta de retroprojetor. A gente pega ele vai essa soltar uma caríssima, importada, entendeu? Depois que a pessoa faz 10 borrão, no 11º ela consegue escrever um 1. Tipo, os primeiros 10 vocês não sabem, é só uma Não, pinta. o primeiro 10 pode chorar, assim. Quando eu levo meus alunos pela primeira vez para campo, eu já levo pensando, a gente vai ter 10 borrão para depois, quem sabe, enxergar um no primeiro que é marcar direito. Mas assim, se for asa transparente ou clarinha, caneta de projetor preta, pode ser ponta normal, nem precisa, só se for um bicho muito pequeno para usar ponta fina, mas a asa resiste super bem à escrita, assim, não rasga nem nada. Isso vai ficar 2, 3 meses na asa do bicho, assim, não sai. Depende um pouquinho da forma com que ele pousa com as asas, porque ele pode pousar com a asa aberta, asa fechada, vai virar um pouquinho, mas assim, é super fácil com o bicho, depois que você solta, ficar observando o número deles. Então você consegue chegar perto, não é um bicho muito estressado, não sendo esses bichos que voam o dia inteiro, tipo pantala, os pousadores, aí, os perchers são mais fáceis da gente identificar. Então a gente consegue saber quem é quem, onde é que cada macho está, e aí, normalmente eles vão ficar no mesmo território, dia após dia, assim, são dias seguidos, voltando para o mesmo ponto, o mesmo macho, com os outros machos tentando entrar ali. Claro que numa área, assim, a gente encontra 10, 15 territórios diferentes, né? E aí a gente vai fazendo os experimentos, então varia bastante o tipo de experimentação, como que a gente faz, para entender padrão de cor e tamanho. Na realidade, nem foi isso. Para cor e tamanho tem muito legal. Tem uma libélulazinha que chama heterina. A base da asa dela, ela é a asa quase toda transparente, mas a base da asa é vermelha. Então a base é vermelhinha e ela tem uma pontinha na ponta da asa que também é vermelha. E aí, esse a gente não fez, foi um pesquisador norte-americano. Ele queria saber para que servia esse vermelho. Isso lá em 96, eu já era vivo, mas enfim, ninguém precisa saber. Eu já estava quase entrando na graduação. Eu também. Enfim, que triste. Mas aí, o que ele fez? Ele pegava alguns machos e ele pegava uma caneta de retroprojetor, de novo, essa tecnologia aí fantástica, ele pegava uma caneta de retroprojetor vermelha e ele aumentava a mancha e soltava os bichos de novo. E ele via, então, que os bichos com essa mancha que ele aumentou, eles ficavam mais tempo no território, eles ganhavam um número maior de brigas, porque os outros bichos evitavam brigar com eles. Então, que ele foi o primeiro cara, os primeiros a demonstrar que, cor tem importância. Depois disso teve um outro que falou assim, mas será que tem mesmo? Aí ele viu o que poderia relacionar de característica do bicho com o vermelho. Ele viu que os bichos que acumulavam mais gordura conseguiam ficar mais vermelhos, porque o pigmento que vai deixar o bicho vermelho, que é melanina, que é o mesmo que a gente tem, ele vem da gordura. Entendi. Então, era bem legal ele mostrando essas relações, assim. A gente uma vez estava interessado em ver se o tempo que o macho ficava no território afetava o quanto que ele ia investir na briga. Porque quanto mais tempo ele fica, mais pista ele tem da qualidade do território. Se o macho fica muito tempo ali, é sinal de que ele encontrou com muitas fêmeas, porque é um território bom, ele não quis sair. Então a gente tinha esses machos que a gente sabia que estavam muito tempo no território, e a gente tinha machos que a gente sabia que estavam pouquinho tempo, meia hora, 1 hora no território. Aí, foi com autorização, tá, gente? Mas a gente fez uma coisinha meio diferente. A gente pegava um macho em outra área, dessa mesma espécie, a gente amarrava um barbante no tórax desse macho e prendia num pauzinho, como se fosse uma vara de pescar. Aí a gente aproximava esse macho desses caras que a gente sabia que estavam defendendo o território. E eles ficavam malucos tentando bater nesses bichos, porque é como se fosse um cara que tivesse entrado no território e falou assim, não, vou sair. E vocês deixaram ele preso? Aí é que a gente precisava ver quanto que o macho queria insistir na briga. Tadinho, ele apanhava, depois a gente soltava. Raramente ele... Não, foi muito raro mesmo de morrer. Ele morreu uma vez que a gente decepou a cabeça sem querer. Mas aí a gente media quanto tempo esses caras insistiam na briga. E era impressionante. Se o macho ficasse um dia ou mais no território, ele insistia muito mais tempo, quase o dobro do tempo contra esses fantoches que a gente usava, quando comparado com
macho que estava há pouco tempo. A gente ainda pegou macho de outra espécie, amarrou e fez a mesma coisa, e eles nem reagiam. Então eles reconheciam mesmo que era um bicho da mesma espécie e mudavam completamente o comportamento, era bem legal. Que legal, gente, quanta coisa legal, nossa. E tudo isso com as marcaçãozinhas na asa lá, que a gente precisava saber onde cada um estava. Paulo, eu sigo impressionada com essa questão de marcar as asinhas dos bichos, eu acho tão fascinante esse tipo de estudo, e eu fico pensando, para quem está começando, estudante, é um campo muito legal de se fazer, de se aprender um pouco mais e estudar, né, e fazer trabalhos de ecologia e comportamento. Mulher! Eu quero uma foto dessa asinha, por favor. Isso eu tenho horrores aqui. Mas o que acontece? O campo, de fato, eu acho uma delícia. Porque normalmente, imagina que tá quente, você tá ali num riacho, se o riacho não estiver muito poluído, quando é um trabalho mais voltado para isso, tá num riacho, tem aguinha, às vezes tem 10 quilos de mosquito enchendo sua paciência. Pode ter. E pode usar repelente para estudar? Não. Não. Comportamento, assim, a percepção química não é forte no grupo, mas não pode botar repelente, porque se você bota repelente, você afeta o comportamento, você lascou seu estudo. Eu fiquei pensando nisso agora, que vocês têm que ir meditando, tipo zen. Filho, tem hora que você tá fazendo observação, você tá fazendo um experimento, você não pode mexer, pousa 10, nessa hora os pernilongos estão esperando, aí você fica ali, eu falei, agora eu vi que ele não pode mexer, pousa 10, na sua testa, você fala assim, meu Deus, você se sente virando uva passa e você não pode mexer. Comida, libélulas, venham! Comida. Se você tiver um movimento brusco, obviamente se assusta o bicho, né? Visual. Então não pode. Mas aí, assim, a parte de fazer o experimento, de observar as brigas, isso é bem legal. Mas normalmente, para a gente começar um trabalho do zero, então assim, tem uma espécie, não sabemos nada dessa espécie, a gente tem que começar. A gente faz um negócio chamado padrão de atividade diária. Isso, você tem que estar no campo antes do bicho chegar. E o bicho é assim, esquentou e tá lá. Então, dependendo da região, por exemplo, no Ceará, que a gente fez um estudo, 7h30 os bichos já estavam na água. Tá. Aqui na Mata Atlântica vai demorar mais, assim, 9 horas, 10 horas, então vai variar um pouquinho de acordo com o lugar, mas tem que estar lá antes do bicho chegar. Você tem que passar o dia vendo tudo que esse bicho vai fazer. Então, você só vai embora porque foi embora. E ele vai embora 4 horas, 5 horas. Então, nos dias de padrão de atividade diária, você quer morrer. É necessário. Porque você precisa saber o que ele faz quando ele faz. Porque ele não faz a mesma atividade ao longo do dia. Então, por exemplo, normalmente eles chegam, eles vão reestabelecer os territórios. Normalmente os machos tentam voltar para a mesma área. Nesse momento, eles brigam horrores, assim. Pancadaria, gritaria para tudo quanto é lado. Dos bichos brigando. Depois disso, normalmente o macho chega primeiro. Aí as fêmeas começam a chegar. Aí é quando começa a tentar todas as tentativas de cópula. Eles ficam malucos tentando copular. Aí tem um momento que a maioria das fêmeas está copulada e começa a oposição. Dependendo da espécie. Continua a briga. A oposição, dependendo da espécie, é quando dá uma acalmada no sistema, que estão as fêmeas ovipondo. Passou isso, já aí para o meio da tarde, eles começam a se alimentar, que é quando tem aquele voozinho que você falou. Aí você começa a ver bicho fazendo isso o tempo todo, que é quando eles vão comer bastante ali. Depois disso, eles vão embora. Se for área florestal, normalmente copa de árvore. A área mais aberta, eles vão pegar algum arbusto, alguma coisa para passar a noite. E aí, de manhã, começa todo o ciclo de novo. Mas a gente precisa saber quando normalmente cada atividade está acontecendo para a gente determinar quando e quais experimentos a gente consegue fazer depois. E não dá uma pausinha durante o dia, assim, tipo, vamos dar deixar esse pesquisador descansar um pouquinho aí, depois a gente... Não rola não, isso aí esse é o malvado. Assim, a gente vai chegar, a gente vai marcar, né? 3 dias marcando o bicho. Teve campo que a gente marcou 500 machos em 3 dias, assim. Foi maluco, assim. Marca, desesperado. Isso? E aí, pega com pulsar? Acompanhamento. Pulsar, pega o bicho, escreve o bicho. Normalmente a gente pesa o bicho e solta o bicho. Sim, eu peso libélulas. Mas como que você pesa elas? Então, Põe num saquinho? O que é? De novo, é um aparato da Suécia, muito difícil. A gente pega um pedaço de papel, dobra ele como se fosse um envelope, a gente leva uma balancinha para campo, dessas de pesar joia, pesar ouro, são balanças de 3 casas decimais, assim. Leva para campo de grafite, pesa o papel, bota a libélula dentro do papel, você escuta ela gritar, me tira daqui! Dobra de novo e pesa. Pela diferença de peso, a gente sabe o peso dos bichos. Entendi. Ah, que legal. Pra gordura, a gente tem que matar, não tem jeito. Tem que trazer pro laboratório, a gente faz uma lipoaspiração meio severa nele assim. Tá. Mas peso é tranquilo de em campo. Isso é legal demais, né? Essa pesquisa bem realmente de observação, mais naturalista quase. A gente tá tão tecnológico e tem GPS, tem não sei o quê. E não, sentar, ficar lá acompanhando o bicho, vendo o que ele tá fazendo. Pra não falar que a gente é old fashion, a gente ainda inventa as coisas. Leva aquele termômetro de laser que você aponta no bicho pra medir temperatura.
cultura para saber se isso afeta o comportamento, aí faz essa experimentação de troca território, troca característica do lugar, troca bicho de lugar. Mas aí, assim, em essência, é em campo em que a gente tem que marcar os bichos e acompanhar. É engraçado porque, assim, quando a gente pensa em produção científica, no fundo, o que a gente está fazendo é medindo as coisas como os bichos realmente percebem ou sofrem. Então, se eu estou medindo quanto ele copula ali, eu estou medindo em campo qual que é a pressão seletiva que tem em cima do bicho. E principalmente no Brasil, que a gente tem um monte de espécies e praticamente não tem gente estudando essas espécies, até que para libelo tem bastante gente, mas ainda assim é pouco. A gente precisa começar com esses trabalhos, que são mais iniciais, naturalísticos, para a gente avaliar hipóteses mais básicas de comportamento, para depois fazer as coisas mais aprofundadas. Mas tem muito pesquisador fora que acha que não, que ciência de qualidade é feita só em laboratório, o que eu acho meio bizarrão, mas tem. Não, eu acho fantástico esse tipo de trabalho, é super importante. Você tá vendo com os processos, estudando os processos no meio natural. Nossa, você fica no campo, leva um banquinho, toma um cafezinho, olha os bichos, corre atrás, cai na água, xinga 2 dias, tá bom. E aí, Paulo, eles fazem a cópula no ar, né? Igual você já tinha mencionado. Quando a gente vê eles grudadinhos, é isso, né? Basicamente. Isso, faz um coração. Quando ela direciona o abdômen dela, assim, fica parecendo um coração voando. E aí, de novo, tem espécie que vai ser tudo no ar, assim. O macho entra em tandem com a fêmea no ar, ela curva o abdômen no ar, eles ficam... Aí, quando ela curva o abdômen, é quando começa a mesma cópula, né? Tá tendo transferência ali de esperma. Eles vão soltar e ela vai começar a ovipor. Aí, tem 2 coisas bem legais nesse processo, que eu acho que eu tinha esquecido. A primeira é que nessas que ficam voando, normalmente, depois que a fêmea começa a ovipor, o macho ele fica voando em cima dela. A gente chama isso de guarda de parceiro. Então, se a fêmea anda 1 milímetro para a esquerda, ele anda 1 milímetro para a esquerda. Se ela anda 1 centímetro para frente, ele anda 1 centímetro para frente. Porque toda vez que um macho tenta interceptar essa fêmea, ele vai tentar começar uma cópula, esse macho vai desesperado espantando esses outros machos. Deixa meus genes. Exatamente. Você não vem botar seus espermas nesses óvulos que eu suei para fertilizar, que não vai rolar, não. Então, tem espécie que faz isso. E tem espécie que essa é demoníaca. Principalmente, e isso foi estudado para zigóptero, não para anisóptero. Então, anisóptero a gente não sabe muito bem. Mas para zigóptero, esse outro grupinho, os machos, eles têm no pênis, eles têm o pênis propriamente dito, mas eles têm uma escovinha. Então, quando eles começam a copular, a fêmea ela guarda os espermatozoides dos machos numa estrutura específica, uma bolsinha que chama espermateca. Ela só vai usar esse esperma na hora que ela for botar o ovo. Enquanto isso, ele fica guardadinho. Só que esses machos, eles conseguem enfiar essa escovinha na espermateca, remover o esperma prévio que está lá de outro macho, para depois copular. Então, assim, cópula anisóptera, que eu acho que não tem isso, mas de novo é achismo, ela dura 1 minuto, 2 minutos. Cópula zigóptera, 1 hora. É 1 hora de alegria ali. Sério? Que ele vai remover para depois inserir. Olha só. E aí, na hora da oposição, eles são bichos que não ficam voando direto. Então, a fêmea pousa e o macho não solta a fêmea. Ele continua em tandem até ela terminar de ovipor. Garantiu ali, realmente, que vai deixar os seus descendentes. Exato. Acho que a única variação disso, uma das... vai ser nessa espécie vermelhinha que eu falei, que chama heterina, que a fêmea ela mergulha para ovipor, mergulha completamente, ela entra totalmente dentro do riacho, ela é de água corrente, e ela pode ficar até meia hora dentro da água ovipondo, aí o macho perde contato com ela. Ele ainda fica voando ali perto, mas ele perde o contato visual com ela normalmente. Aí tem uma outra, chama Mecistogaster, essa é bem legal. Essa a gente não encontra perto de riacho. Ela é um bicho muito comprido, assim, ela vai... Seguramente ela tem um comprimento maior que de um lápis ou uma caneta. Sério? É gigante, ela é fininha, ela é mirradinha, ela não é um bicho parrudão, mas ela tem um comprimento bem grande, assim. Eu não vou saber precisar, mas talvez uns 15 centímetros, dependendo da espécie. Tem uma na Costa Rica que chama Megaloprepus, que é a maior, assim, gigante. E aí o que acontece? Esse bicho, ele é especializado em reproduzir em oco de árvore. Então, oco de árvore, quando chove e acumula água, eles botam os ovinhos lá dentro. Então, ela tem um abdômen gigantão, porque justamente permite que ela consiga inserir esse abdômen dentro do oco para reproduzir. E é um bicho que, diferente de outras libelas, é especializado na alimentação. Ela só come aranha. Então, quando você encontra as aranhas que ficam nessas teias, tipo teia do Homem-Aranha, que a gente chama de teia orbicular, ela normalmente tem um controle de voo maravilhoso, né? Ela chega ali onde está, só dá um tuquezinho assim na teia, pega a aranha e sai. Feliz da vida. É bem como a gente... Que legal! De novo, não tem nenhum estudo que mostre assim, só come aranha. Mas em campo, a gente vê o bicho comendo aranha o tempo todo. Gente, fantástico. E só você vai encontrar ele, obviamente, em áreas de mata, né?
Então tem que ter mata bem preservada com árvore grande que tenha oco. Você mencionou, eu pensei essa questão do controle de voo, né? É um bicho que ele é super rápido, mas ao mesmo tempo ele consegue ter parar, igual você falou no começo, e ficar com domínio total ali do... Exato, que é justamente por conta desse batimento assíncrono aí da asa. Quando de um mesmo lado, né, quando uma asa está para cima, a outra está para baixo, isso acontece simultaneamente do outro, então ele consegue permanecer paradinho no ar, assim, sem muita dificuldade. Tá, e aí a fêmea vai, ovipõe, e aí põe alguma folhinha, alguma coisa assim, dentro da água, como é que é? No cantinho e deixa... É direto na água, ela vai enfiar o abdômen dela por dentro do oco da árvore e soltar o ovinho dentro da água. Tá. Depois sai. E aí eu não lembro de ter visto assim, obviamente alguns vão fazer durante o voo, é possível que algumas pousem. Nesse grupo elas podem pousar. Tem outras que são só em bromélia, mas é a mesma história, vai ovipor dentro da bromélia, chama leptágeno esse bicho. Aí dentro da bromélia para ovipor. Mas o resto, assim, a esmagadora maioria vai ser em água parada ou água corrente, dependendo da espécie. Tá, e aí fez a parte dela, vai embora e deixa os ovinhos lá. Tem cuidado maternal, não. Deixei, aí você se vira, não nasci pra cuidar de criança, entendeu? Já fiz minha parte aqui, vai lá, conquista o mundo aí agora. A larva que se vire agora. Isso, a larva que lute. Ela não tem mais nada a ver com a história. Porque também larva normalmente é muito predada, né? Então, assim... Sim. Assim, se ela for maior no sistema ali, tá tranquilo para ela. O problema são os estágios iniciais de desenvolvimento, né? Ela vai ser muito pequenininha. Mas isso normalmente é compensado por um número muito grande de ovos, né? Colocam muito ovo de uma vez. E aí, quando a gente fala falando dessas libélulas mais especialistas e tal, a gente comentou que tem esse grupo que está distribuído globalmente, que viaja e migra e tá tranquilão e tá lá em cima do carro batendo. Exatamente, seguindo a vida. Mas essas mais especialistas, eu não sei se tem algumas endêmicas, existe alguma ameaça, realmente alguma libélula ameaçada de extinção, que esteja em risco ou por perda de hábitat, ou por, sei lá, uso de defensivo químico, não sei. Tem algumas espécies que estão na lista de espécie ameaçada, e é um grupo que tem muita gente usando como bioindicador. Então, isso é legal. Tem bastante, e aí eles podem usar de tudo. Então a gente pode ter ausência de algumas espécies que indicam que o sistema está degradando. Então, normalmente, por exemplo, tem espécies que vão ocorrer mais frequentemente se você tiver uma área de mata preservada. Tem espécies que vão ocorrer mais frequentemente se você tiver uma área de cerrado preservado. Então, elas vão ser bem específicas de características daquele sistema. Vão ser muito sensíveis à mudança em poluente da água, por exemplo, em entrada de luz. E tem espécies que é o contrário, a gente chama de... Tem um termo que o pessoal divide em espécies vencedoras e perdedoras. São espécies que conseguem aumentar em abundância quando degrada, espécies que reduzem. Então, tem uma outra espécie que, se você degrada o sistema, corta a mata, assim, não degradar demais, se poluir demais, aí lascou. Mas as espécies vão aumentar em abundância e outras que vão desaparecer completamente. E tem alguns trabalhos mais recentes que eles usam a proporção entre o número de anisóptero e o número de zigóptero também para indicar isso. Porque, de novo, tem variação, mas zigóptero tem muita espécie adaptada a ambientes bem preservados. E anisóptera, a espécie de ambientes um pouco mais abertos, então eles aceitam melhor degradação. Mas, de novo, tem variação. Tem espécie de anisóptera que, se você cortar ali a mata, sumiu. Então, tem essa variação, tem espécies extremamente especializadas num tipo de habitat, tem que estar com sombra, não pode estar com sol, tem que ter bromélia. Então tem uma variação grande e muito, muito trabalho mesmo, mostrando que elas podem ser usadas para bioindicação. Que legal, muito legal. E Paulo, como é um grupo que tem todas essas características, diversidade, especialista, generalista e um monte de coisas a se saber ainda, você mencionou brevemente que é um grupo que tem bastante gente, mas ainda é muito pouco, né, estudando. Então, como a gente fala para um público muito grande de estudantes, seria legal dar uma chamada aí para estudar esses bichos, porque, bom, N você tem, né? É um bicho que você consegue... Exato. Uma coisa que eu sempre falo no laboratório é assim, gente, para comportamento, que é bicho, que tem muito, porque é fácil, você chega lá, tem um montão. E mesmo esses bichos que são especialistas, se você for na área em que eles ocorrem, você vai achar sem dificuldade. Então, assim, quer estudar? Vem estudar comigo, tô precisando de aluno. Mas, assim, tem um grupo de pessoas que estuda libélula no país, a gente vai encontrar em quase todas as regiões, pelo menos um pesquisador. Então, é um grupo bem organizado,
A gente troca informação. Eu não faço só trabalho com libelo. Lá no laboratório a gente tem trabalhos com outros grupos, mas eu estou nesses grupos de odonato. A gente troca informação, um grupo super bem articulado, assim, incluindo pesquisadores que atuam para determinar espécies que vão ou não entrar em listas de espécies ameaçadas, seja no Brasil ou em outras regiões. Então, é organizado, mas assim, é o que acontece com a maioria dos insetos, né, dos artrópodes em geral. Tem pouca gente, então ainda tem muita coisa, muita coisa para ser estudada, e quanto mais gente trabalhando com isso, melhor. Seja para identificação de espécies, de sistemática de libélula para entender a evolução deles, até diversidade, comportamento, fisiologia. E elas são modelo para um monte de coisas, tudo quanto é área. Ai, que legal. E entre esse grupo de pesquisador, né, que eu falei, que são organizados e tudo para trabalhar com libélula, a gente tem vários pesquisadores super importantes assim, no país, importantes no mundo, que originalmente trabalham com libélula. Então, meu ex-orientador, Mamãe Demarco, o Paulo Demarco, que trabalha muito fortemente com libélula, apesar dele trabalhar com vários grupos diferentes, é um cara super proeminente, super importante para a ciência no país, mas trabalhou originalmente com libélula, foi meu orientador, orientou o Leandro Joen, que está lá na Universidade do Pará, que também trabalha pesadamente com libélula, muito nessa parte de bioindicação que eu falei, e assim, tem vários, a gente tem sistematas trabalhando com libélula, tem um outro rapaz de comportamento muito também bom, que é o Rainer, tá na UFSCar, se eu não me engano, trabalhando com comportamento de libélula, mas de novo, quanto mais gente trabalhando com libélula, melhor. Aí, ó, demos algumas dicas para você que quer trabalhar com libélula. Então, gente, aí, ó, escutem o chamado do Paulo. Isso, cuidado que eu entro na casa de vocês pela televisão à noite. Nossa, vai parecer uma libélula, imagina aquela coisa bem... Vai eu de asinha fantasiada, sem antena, porque eu adoro botar antena em libélula. É verdade, mas com essas asas brilhantes, cintilantes, né? Uma coisa... Fantástico. Paulo, muitíssimo obrigada por trazer tanta informação bacana pra gente, dar essa aula sobre libélulas. Valeu demais mesmo. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar falando sobre elas. Quando eu fui soltar o som, eu escrevi correndo pro Paulo, porque eu queria gravar com ele. Falei, Paulo, escolhe, libélula ou borboleta? E aí foi a libélula, mas ainda tem a borboleta. Eu não vou falar quando, porque vocês vão já adivinhar qual é o som do bicho, né? Mas a gente volta com o Paulo aí pra falar de borboleta em breve, né, Paulo? Olha, eu aqui todo trabalhado na versatilidade de espécie. Adoro. Exatamente, obrigada. Imagina, eu que agradeço. E esse foi o episódio sobre as libélulas. Eu achei incrível, aprendi um monte. Espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá pro nosso bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora. Se você souber ou desconfiar que bicho foi esse que a gente tocou agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br e lembre de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace e no Twitter também @desabrace. E se você gosta do nosso projeto, quer nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo para vocês aí semanalmente, vocês podem doar a partir de R$1 pelo Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou no Catarse em www.catarse.me/desabrace. No caso de doações pontuais, elas podem ser feitas também pelo PicPay em @desabrace. Então é isso, pessoal. Se vocês podem ficar em casa, por favor, fiquem, se cuidem, usem máscaras de qualidade, mantenham o distanciamento social, usem álcool gel, sigam todas as medidas, por favor, que a situação está muito, muito, muito grave. E até o próximo Que Bicho é Esse? Até!
Mais um produto com a edição do Senhor A.